Olá, vocês estão indo mais um vídeo mais em reais. Pra quem não quer, eu só indicarei. Eu já estou aqui com o verdadeiro deus do sol, mitologia grega do Guilherme Analisa, mano. Hélio nunca será. Eu já sei de que ele vai falar. Hélio e Apolo. Hélio pode até ser o deus do sol, tecnicamente, sim. Mas ele nunca brilhará como Apolo. Ele nunca será como Apolo. Que puxa saco mesmo, mano. Dá likezinho no vídeo, se não perder nenhum react, vire membro do canal que ajuda demais. Você vai poder ver os vídeos antecipadamente e também ter acesso às postagens só para membros. E vai me apoiar demais com isso, tamo junto. E bora play em 3, 2, 1. Hélio ou Apolo? Apolo. Tá na hora de resolver essa questão de uma vez por todas. As imagens reais voltaram. Nossa, que foda, eu tava lá, mano, eu me lembro. Que emocionante. São da minha época. Pra gente poder chegar a uma definição conclusiva, primeiro é importante saber um pouco da história de cada um. Apolo. Hélio é filho dos titãs Hiperion, o deus da luz, e Theia, a deusa da visão. Sendo assim, considerado um titã da segunda geração. E o primeiro ponto a favor dele nessa questão é que o nome dele em grego literalmente significa sol, mostrando que ele não é apenas a personificação dessa estrela, voando pelos céus na sua carruagem flamejante. Ele é o próprio sol, da mesma maneira que Gaia é um planeta e ao mesmo tempo uma deusa que teve uma porrada de filhos. É uma visão alegórica dos povos antigos, aceitem. E com isso a questão já tá aparentemente resolvida. Se o cara é o próprio sol, fim de história, né? Não exatamente. Apolo é filho de Zeus, o rei do Olimpo, e Leto, a deusa da modéstia e da maternidade. E segundo o Google, ele é o deus da arte, da poesia, da música, da cura, sendo Ai, ó, ele é tão foda que ele é deus de mais de uma coisa, mano. também visto como um deus da profecia, da ordem e da justiça, e também representado como uma divindade solar. O que para começo de conversa já é muita coisa para um deus só. E mais importante do que isso, ao contrário de Hélio, que desde o início era vinculado ao sol, Ele é fofoqueiro, mano. Eu me lembro dele até hoje na história da Perséfone com o Hades, mano. É um fofoqueiro do caralho, mano. Homero e Hesíodo, que foram as primeiras e mais influentes fontes da mitologia grega, nunca disseram que o deus do sol era Apolo. Isso foi uma coisa que veio depois, com outros autores. Com merecimento, né, mano? Ele teve o reconhecimento necessário do povo. Píndaro dizia que Apolo propagava sua sabedoria e seu intelecto aos humanos, acertando-os com suas flechas de luz que representavam os raios do sol. O poeta Calímaco passou a reconhecer Apolo e Hélio como a mesma entidade, e se isso não bastasse, ele ainda criticava quem fazia a distinção entre ambos. Pausânias Não, né? Ele era fofoqueiro que ficava viajando de carruagem. Apolo é muito foda. Aqui é 100% fechadona com Apolo, se foda. célebre viajante e historiador grego da antiguidade, responsável por diversos importantes registros catalogados daquela cultura, pôde constatar que em algumas regiões as pessoas declaravam que Apolo e o Sol eram figuras idênticas. E essa transição é confirmada Claro, né? Apolo brilhava igualmente. no livro da mitologia, que infelizmente não está me patrocinando. No século V a.C., ou seja, depois do período de Homero e Hesíodo que vieram bem antes, Apolo havia superado Hélio, o titã, como deus do sol no panteão grego. E essa substituição faz sentido até dentro da mitologia. Porque assim como Urano, o deus do céu, Pontus, o deus do mar, e Tártaro, o deus do submundo, perderam seus cargos para Zeus, Poseidon e Hades após a Guerra dos Titãs, faz sentido que Hélio, um titã, tenha cedido sua posição para Apolo, um deus do Olimpo. Então fechou, Apolo é o deus do sol, né? Não exatamente. Porque, ao contrário das divindades primordiais, que perderam seus cargos e foram deixadas de lado, esquecidas nos cantos mais obscuros da mitologia, Hélio, mesmo com essa questão do Apolo, continuou sendo o deus do sol em alguns dos mais importantes mitos gregos. Por exemplo, na história do rapto de Perséfone, pois foi ele que, durante uma de suas viagens diárias, iluminando os céus com sua carruagem solar, avistou a jovem sendo sequestrada e, na sequência, avisou sua mãe. Enquanto isso, nessa mesma história, Apolo foi apenas um dos pretendentes rejeitados por Perséfone. E nada mais. E a mesma coisa aconteceu no mito do casamento de Afrodite. É que ela não gosta dos que brilham, né? Ela gosta dos remos, né, mano? Vamos ser bem sinceros. A Perséfone, ela gosta dos cria. Hélio viu a traição dela com Ares e contou pro Hefesto, enquanto Apolo foi apenas um dos pretendentes dela. E essa ideia do Hélio manter o seu cargo de deus do sol, mesmo após a Guerra dos Titãs, faz sentido dentro do contexto da história.
Porque ao contrário da grande maioria dos titãs, Hélio ficou do lado de Zeus na titanomaquia. E por isso é de se esperar que ele mantivesse a sua posição divina. Então é isso. Hélio é o deus do sol, né? Não exatamente. Eu prometo que essa é a última vez que eu falo isso. Eu já tô quase chegando no ponto decisivo. Zeus detestava os titãs, mesmo os que ficavam do lado dele. Sendo a maior prova disso, Prometeu. Quem assistiu meu vídeo sobre a Caixa de Pandora sabe do que eu tô falando. E com isso, seria compreensível que o rei do Olimpo tivesse tirado a glória solar do deus Hélio e dado ela a seu filho Apolo. O que nos leva à minha conclusão. Levando em consideração tudo o que foi dito até agora e o que eu conheço das personalidades dos deuses, para mim é plausível que Hélio, pelo seu posicionamento na Guerra dos Titãs, mantivesse o seu cargo após o fim dela. Tendo dito isso, Zeus, sendo o babaca orgulhoso que todo mundo sabe que ele é, não ia deixar a glória de um deus do sol ir para um titã. E por isso, para mim faz todo o sentido que ele tenha entregado essa fama pro filho dele. Que é isso, Hélio? Que, diga-se de passagem, também é um cara metido que adora se exibir. Resumindo, enquanto Mas é que ele pode, né? o deus Hélio realmente trabalha iluminando e aquecendo o planeta numa vida de servidão eterna ao Olimpo, E sendo X9 fofocando pros outros. o Apolo tá só de fachada porque ele é o playboyzinho filho do dono da empresa. E também o deus das artes da música da harpa, ele também é o deus da justiça do sol. E agora, pra finalizar, Sou muito babau do Apolo, mano, não tem como. eu quero comentar uma última coisa. Muita gente diz que a deusa da lua é a Ártemis, enquanto eu digo que é Selene. Artemis é deus da lua? E pra simplificar essa discussão, praticamente tudo que eu falei sobre ele e Apolo, vocês podem aplicar a essas duas. Não é à toa que Selene é a irmã do deus Hélio e Ártemis é a irmã gêmea do Apolo. E a conclusão que a gente pode chegar com tudo isso é que é muito comum existirem vários deuses associados a coisas semelhantes. Então, além do Hélio e do Apolo, você tem Eos, a deusa do amanhecer, e Hemera, a deusa do dia, representando o trabalho do sol. E fora Selene e Ártemis, você tem Hécate, a deusa da magia, e Febe, a deusa das profecias, ambas fortemente associadas à lua. E já que estamos comentando sobre Apolo e Ártemis, eu acho que tá na hora de falar desses bastardos do Olimpo. No próximo Mitologia. Até mais! Aí vocês me perguntam, Indy, como você já conhecia o Apolo? Ah... Quem assiste meu canal provavelmente sabe que eu vi as músicas do Apolo, né? Ué, oxi. Gente, 100%, cadê o porcento aqui no meu teclado? 100%, fechadona. Fechadona com Apolo. Apolo, o que mais brilha? Deixa o like. Até o próximo react.